Às vezes, o coração reconhece aquilo que a mente ainda não entende. E foi exatamente isso que aconteceu com dois gêmeos de 11 anos, quando viram, pela primeira vez, uma bailarina dançando naquele palco iluminado. Eles não sabiam explicar, mas sentiram algo tão forte, tão profundo, tão impossível de ignorar, que os fez prender a respiração. Era como se aquela mulher fosse um pedaço deles, como se a alma deles tivesse encontrado algo perdido. Os olhos dos dois brilhavam, o peito acelerava, e antes mesmo de entenderem o porquê, eles sussurraram ao pai: "Por favor, queremos que ela seja nossa mãe." Mas o pai congelou. O sorriso desapareceu, porque ele sabia de um segredo que poderia destruir tudo. A bailarina que encantava os meninos. A mulher cuja presença despertava um amor inexplicável. Não era apenas uma artista no palco. Ela era a mãe verdadeira deles. A mãe que o pai escondeu por anos. E agora, diante deles, o destino começava a cobrar a verdade. Uma verdade que não poderia ser escondida por mais tempo. A noite caía sobre a cidade como um véu silencioso, e o vento leve descia pelas ruas, carregando consigo um toque de nostalgia que parecia conversar diretamente com a alma. Dentro do carro preto que avançava devagar, dois meninos de 11 anos observavam as luzes brilhando como pequenas estrelas presas na terra. Samuel e Gabriel, gêmeos idênticos, tão parecidos quanto duas respirações seguidas, mas tão diferentes em seus silêncios, estavam prestes a viver algo que mudaria para sempre a história deles. O pai deles, Arthur, mantinha as mãos firmes no volante, mas seu coração tremia como se alguém apertasse cada batida com a lembrança de um passado que ele evitava tocar. Os meninos, animados, mal percebiam a tensão que se esgueirava no olhar do pai. Para eles, aquela noite era apenas uma aventura. A primeira vez que viriam um espetáculo de dança ao vivo, em um grande teatro no centro da cidade. O teatro aparecia à distância, imenso, iluminado, quase mágico. As luzes douradas escorrendo pelas paredes externas faziam o prédio parecer um castelo onde histórias escondidas ganhavam vida. Quando o carro parou, Samuel e Gabriel pularam para fora rapidamente, cheios de energia, enquanto Arthur respirava fundo, como se precisasse reunir coragem para apenas abrir a porta. Ele observou os filhos correndo na direção da entrada e, por um segundo, sentiu seu peito apertar de um jeito tão profundo que quase perdeu o ar. Não era o espetáculo que o assustava. Era a possibilidade, real, inevitável, de algo que ele tentou enterrar por 11 anos voltar à superfície. Os meninos entraram primeiro, encantados com as luzes internas, com o cheiro de teatro, com o som suave das pessoas encontrando seus lugares. Os dois seguravam ingressos como se fossem pequenos tesouros. Arthur o seguiu, caminhando devagar, tentando fingir normalidade, mas os passos pesavam como se carregasse a culpa de uma vida inteira. O teatro estava cheio. As cortinas vermelhas brilhavam sob a luz. As pessoas conversavam baixinho. A música ambiente era suave, quase triste. Os meninos se sentaram na primeira fileira, porque Arthur fizera questão disso, e olharam para o palco com olhos brilhando de curiosidade e expectativa. Eles amavam música, amavam movimento, e sempre sentiram uma conexão inexplicável com a dança, mesmo nunca tendo aprendido formalmente. A luz diminuiu, o silêncio tomou o ar, o coração deles acelerou. E então, ela entrou, uma mulher vestida com um figurino branco que parecia feito de luz. Os movimentos eram tão suaves que o palco inteiro parecia respirar junto dela. Cada giro era um sopro. Cada salto, uma emoção que se espalhava pela plateia como se tocasse cada pessoa individualmente. Os meninos ficaram sem piscar. Samuel apertou o braço do irmão. "Você sentiu isso?" sussurrou. Gabriel, com os olhos brilhando como quem reencontra algo que não sabia que tinha perdido, apenas assentiu. E senti? Era algo estranho, profundo, quase espiritual. Como se o coração reconhecesse antes dos olhos. Como se uma voz silenciosa dentro deles estivesse gritando, mas ao mesmo tempo acariciando. O pai, sentado ao lado, olhava para os meninos, depois para a mulher no palco, e sentia o mundo se partir de novo. Ele tentou engolir o peso no peito, mas a emoção o esmagava. Seus olhos tentavam não seguir o corpo suave daquela bailarina, mas era impossível. Ele a conhecia melhor do que qualquer pessoa ali, porque aquela mulher não era apenas uma bailarina. Era Helena. Era a mãe dos meninos.
A mulher que ele amara. A mulher que perderá. A mulher que ele afastou, ou tentou afastar, para proteger os filhos, ou talvez para proteger a si mesmo de enfrentar seu próprio fracasso. Samuel inclinou o rosto, ainda hipnotizado, e sussurrou: Pai, por quê? Eu sinto como se conhecesse ela. Gabriel completou. Como se ela fosse importante para a gente. O coração de Arthur parou. Ele respirou fundo, mas o ar não enchia os pulmões. Seus olhos se encheram de um brilho silencioso, mas ele desviou rapidamente. Não podia. Não ali. Não agora. Enquanto isso, Helena continuava sua dança. Seus movimentos eram tão emocionais que pareciam carregar memórias escondidas. Em certos momentos, seu olhar se perdia na plateia como se procurasse algo que perdeu há muito tempo. E quando, por apenas um segundo, seu olhar cruzou a primeira fileira, quando seus olhos encontraram os olhos dos meninos, algo dentro dela tremeu. Ela não sabia explicar, mas sentiu, como se o coração tivesse tropeçado em uma verdade enterrada. Os gêmeos sentiram ao mesmo tempo um calor no peito, um arrepio na pele, uma saudade que nunca viveram. Uma saudade que doía. O espetáculo continuou, mas para eles, cada movimento da bailarina parecia falar diretamente com algo adormecido em seus corações. A música subiu, o palco brilhou, e a mulher executou o último movimento, uma pirueta lenta que terminou com ela encarando novamente o público, mas especialmente encarando eles. Samuel estava com lágrimas nos olhos. Gabriel também. Quando as luzes se apagaram, a plateia explodiu em aplausos, mas os gêmeos permaneceram imóveis, como se ainda prisioneiros daquele sentimento. Finalmente, Samuel virou para o pai e disse, com uma voz que vinha da alma: Pai, eu quero conhecer ela. Gabriel repetiu: Eu também. Por favor, pode pedir para ela ser nossa mãe? A frase caiu sobre Arthur como uma pedra gigantesca. O mundo pareceu parar. Os aplausos sumiram. As luzes ficaram distantes. O teatro inteiro virou uma sombra. E, sem saber que destruía o coração do próprio pai, Samuel completou: Ela, eu sinto isso. Eu não sei porquê, mas sinto que ela devia ser nossa mãe. Arthur fechou os olhos. Ele não queria chorar, mas a verdade quebrava qualquer resistência. Como explicar que aquela mulher já era a mãe deles? Como confessar que mentiu? Como admitir que fugiu da verdade por medo, por orgulho, por dor? Os meninos esperavam uma resposta. Seus olhos brilhavam com esperança, com amor, com a pureza de quem nunca mentiu para o coração. Arthur tentou sorrir, mas só conseguiu abaixar o rosto. Filhos, disse, com a voz embargada, algumas coisas não são tão simples. Samuel segurou a mão do pai. Mas a gente sentiu: Pai, o coração nunca mente. Gabriel completou: Por favor, deixe a gente conhecer ela. Aquela era a frase que Arthur temia há 11 anos. E agora, diante dele, o destino cobrava a verdade que ele jurou esconder. O teatro escureceu. As pessoas saíam. Mas ali, naquela fileira da frente, 3 vidas estavam prestes a se partir, se unir ou se transformar para sempre. E no fundo do palco, a bailarina retirava seu figurino. Sem entender o porquê, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Porque algo dentro dela dizia que aquela noite carregava um pedaço perdido de sua própria alma. A noite já havia se despedido do teatro, mas dentro do coração dos gêmeos, a sensação de luz permanecia viva, queimando como uma chama que eles não sabiam explicar. O silêncio que seguia após o espetáculo parecia apertado, pesado, quase doloroso, como se o ar do corredor estivesse cheio de segredos que alguém tentou esconder por anos demais. Samuel e Gabriel caminhavam ao lado do pai, mas seus passos eram lentos, quase arrastados, como se suas almas ainda estivessem no palco, dançando junto daquela bailarina que os tocou de um jeito impossível de ignorar. Arthur mantinha os olhos fixos no chão, desviando o olhar cada vez que sentia o peso das perguntas que os 2 meninos carregavam nos olhos. Ele nunca se sentirá tão dividido. Sabia que a verdade estava tão perto de escapar quanto o ar que saía tremendo dos seus pulmões. E sabia que, naquela noite, os filhos tinham sentido algo que ele lutou durante anos para impedir: o reconhecimento silencioso do sangue chamando pelo sangue. A porta dos bastidores estava logo à frente. Samuel apertou o braço do irmão, como se precisasse de coragem. Gabriel mordeu o lábio, nervoso.
O coração dos dois batia rápido, quase desesperado, como se estivessem prestes a abrir uma porta que mudaria para sempre suas vidas, mesmo sem entender como. Eles não sabiam o que estavam procurando. Não sabiam o que queriam ouvir. Só sabiam que precisavam ver aquela mulher de novo. Precisavam entender o porquê daquela dor doce, daquela saudade estranha, daquele amor que surgiu sem permissão. Arthur tocou a maquinita, mas Candela. Pai, Samuel chamou suavemente. Por favor, não vá embora. A voz do menino tremia de um jeito que entrou direto no peito do pai como uma faca quente. Ele respirou fundo. Sabia que não podia fugir. Não mais. O destino, que ele tentou ignorar por tanto tempo, estava ali olhando para ele através dos olhos dos filhos. Ele abriu a porta devagar. Os bastidores eram um mundo diferente. Luzes mais fracas, corredores estreitos, cheiro de perfume, maquiagem, tecido. A vida real atrás da magia. E ali, entre figurinos pendurados, espelhos iluminados, estava ela. Helena, com o figurino nas mãos, os cabelos soltos caindo em ondas leves, como se cada fio carregasse uma história que o vento insistia em contar. Ela olhou rapidamente para o espelho e viu Arthur. O sangue desapareceu do seu rosto por um segundo, e com ele, o ar pareceu desaparecer do corredor. Os gêmeos estavam atrás do pai, com os olhos arregalados, tímidos, assustados, encantados ao mesmo tempo. Helena não sabia quem eles eram, mas algo dentro dela se mexeu, como uma lembrança esquecida lutando para despertar. Arthur abriu a boca, tentando dizer algo, mas nenhum som saiu. A alma dele tremia demais para isso. Foi Samuel quem deu o primeiro passo. Oi, disse baixinho, com aquele sorriso inocente que acendia qualquer sala. Helena baixou a cabeça, tentando mascarar o impacto emocional que aquela simples saudação causou dentro dela. Olá, querido, respondeu com uma voz suave, tão suave que parecia tocar neles como um abraço. Gabriel deu um passo também, ficando ao lado do irmão. Os dois olhavam para a bailarina como se olhassem para alguém que sempre existiu dentro deles, mas que o destino tinha escondido atrás de um véu de distância. Você foi maravilhosa, Gabriel disse, e sua voz embargada entregou algo mais profundo do que um simples elogio. Helena sorriu, mas o sorriso vinha com um peso, com uma estranheza, com uma sensação difícil de explicar. Obrigada, vocês são muito doces. As palavras dela eram simples, mas tocaram os gêmeos como se fossem lembranças antigas que eles nunca viveram conscientemente. A alma reconhecia, mesmo que a mente ainda estivesse perdida no escuro. Arthur tentou intervir. Meninos, vamos deixar a moça descansar. Mas Samuel não olhou para o pai. Nem Gabriel. Era como se a voz dele fosse apenas um eco distante de um mundo que já não importava naquele momento. Você, Samuel começou, hesitando, com a coragem presa na ponta da língua. Você mora aqui? Helena soltou uma risada leve, delicada, como se o som tivesse sido criado só para acalmar o coração deles. Não, eu só trabalho aqui. Mas por que a pergunta? Samuel olhou para o chão, tímido, quase envergonhado. Gabriel continuou no lugar, com o peito subindo e descendo rápido. Por quê? Samuel disse, porque a gente queria ver você de novo. Helena sentiu o estômago cair. A respiração falhou. A voz dentro dela, aquela que ela tentava ignorar há anos, começou a gritar. E ela não sabia por quê. Vocês querem me ver de novo? Perguntou suavemente. Os dois gêmeos assentiram ao mesmo tempo, como se fosse uma alma dividida em dois corpos. A gente sente, Gabriel começou, e sua voz falhou, como se você fosse importante para a gente. Helena levou a mão ao peito, instintivamente. O coração dela batia tão forte que parecia uma lembrança tentando quebrar a porta do passado. Ela olhou para Arthur, como se buscasse respostas que ele não tinha coragem de dar. Ele desviou o olhar. Samuel então disse as palavras que destruíram qualquer defesa que ainda existia. A gente queria pedir para você ser nossa mãe. O silêncio explodiu dentro do corredor como um trovão. Helena perdeu o chão. As pernas quase falharam. O figurino escorregou de suas mãos. Os olhos dela se encheram de lágrimas tão rápido que ela nem teve tempo de disfarçar. Era impossível. Ridículo. Irrational. Dois meninos estranhos pedindo que ela fosse mãe deles. Mas por algum motivo obscuro,
profundo e assustador. As lágrimas vinham como se ela tivesse esperado por esse pedido durante anos. Ela levou a mão aos lábios, tentando conter o tremor. Queridos, e a voz dela quebrou. Ela olhou de novo para Arthur. Ele parecia menor, apagado, destruído. A culpa escorria pelo rosto dele como sombras. Os gêmeos continuavam olhando para ela, com olhos de amor puro, sincero, sem maldade, sem passado, apenas a intuição profunda que a alma de uma criança sempre carrega. Helena ajoelhou-se lentamente, ficando na altura deles. Ela segurou, sem perceber, a mão de Samuel. Ele não recuou. Pelo contrário, o toque parecia correto, natural, familiar. Eu não sei o que vocês estão sentindo, ela disse com a voz trêmula, mas obrigada por me escolherem assim. Gabriel segurou a outra mão dela. Não é escolha, disse com sinceridade absoluta, é sentimento. Helena fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Então ela abriu os olhos para Arthur. Não como a bailarina que ele conheceu, mas como uma mulher que perdeu tudo. O que está acontecendo? Ela sussurrou. Arthur não respondeu, porque a verdade estava presa na garganta, queimando como fogo. Os gêmeos perceberam a tensão, mas não entenderam. Samuel olhou para o pai. Pai, por que você está triste? Arthur tentou sorrir, mas o sorriso morria antes de nascer. Helena se levantou. Passou a mão nas próprias lágrimas. Respirou fundo, tentando recuperar controle. Vocês querem conversar um pouco comigo? Ela perguntou. Os meninos assentiram imediatamente. E ali, naquele canto simples, atrás do palco, surgiu uma conversa que mudaria destinos. Helena perguntou sobre a escola, sobre o que eles gostavam, sobre o que sentiam quando dançavam. E quanto mais eles falavam, mais ela se emocionava. Porque cada pequeno gesto deles, cada jeito de olhar, cada riso rápido, cada inclinação da cabeça, era como olhar para o espelho do passado. Ela via Arthur neles, via traços conhecidos, via jeitos que ela mesma tinha quando criança, via algo tão dela que o coração doía. A intuição aumentava a cada segundo, até que, sem conseguir se conter, Helena fez a pergunta que jamais ousou fazer a ninguém. Arthur, quem são esses meninos? Arthur finalmente levantou o olhar. Ele sabia que não podia fugir mais. Gabriel olhou para o pai. Samuel também. O silêncio ficou pesado demais. Helena esperou. Os olhos de Arthur se encheram de lágrimas. E com a voz quebrada, como se confessasse um pecado que o destruiu por dentro por mais de uma década, ele finalmente disse: eles são seus. A respiração de Helena parou por completo. O chão sumiu. O mundo apagou. O coração dela gritou tão alto que parecia explodir dentro do peito. Samuel e Gabriel ficaram imóveis. Os meninos não entenderam. Helena levou a mão ao rosto, cambaleando. Meus? Ela repetiu, como se não acreditasse nas próprias palavras. Nossos filhos. Arthur sussurrou. São seus filhos. Helena! Ela soltou um grito abafado. Cobriu a boca. As lágrimas caíram. O corpo inteiro tremia como se estivesse rachando por dentro. Ela olhava para os meninos e via a verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. Não, não. Arthur, isso não pode. Mas era. Os gêmeos, confusos, começaram a chorar também. Samuel se aproximou dela, inseguro, assustado. Mãe? Perguntou em voz quase inaudível. Aquela palavra, dita pela primeira vez, atravessou a alma de Helena como um raio de luz e dor ao mesmo tempo. Ela caiu de joelhos, chorando como se o mundo tivesse se aberto sob ela. Abraçou os dois meninos, tremendo como se o coração dela tivesse finalmente encontrado o que buscava há 11 anos. E naquele abraço, tão forte, tão emocional, tão dolorosamente verdadeiro, o mundo fez sentido. Pela primeira vez, desde que foi destruído pela mentira. Quando a verdade finalmente encontrou espaço para respirar, nada ao redor parecia capaz de permanecer igual. O teatro, que antes vibrava com luzes quentes e músicas que tocavam o coração, agora parecia silencioso demais, como se cada parede estivesse guardando o fôlego, aguardando o próximo movimento, o próximo rasgo de emoção que inevitavelmente chegaria. Os dois meninos,
tão pequenos diante da imensidão que o destino colocará diante deles, sentiam um mundo maior, mais pesado, mais profundo do que qualquer coisa que já haviam vivido. E mesmo assim, havia uma estranha coragem brilhando nos olhos deles, uma coragem que não vinha da força física, mas do instinto mais puro do ser humano, o desejo de pertencer. A bailarina havia saído do palco minutos antes, ainda emocionada com a cena inexplicável que havia presenciado. Ela não conseguia entender por que aqueles dois meninos a encaravam de um jeito tão diferente, tão íntimo, tão como se a conhecessem antes mesmo de vê-la. E enquanto o pai caminhava na direção dela, carregado pelo peso esmagador de uma verdade que tentou esconder por anos, o coração dela pulsava como se estivesse prestes a redescobrir algo que nunca deveria ter perdido. Os gêmeos estavam parados, as mãos trêmulas, respirando fundo como se precisassem prender o universo dentro do peito para não desmoronar. Eles ainda não sabiam de nada, não da verdade inteira, mas sentiam algo ardendo dentro deles, algo que não dava para explicar com palavras simples. O amor, mesmo não reconhecido, já havia tomado forma. Era como se o corpo, a alma, o sangue, tudo dentro deles tivesse despertado para um vínculo antigo, esquecido, mas ainda vivo. E essa sensação os deixava inquietos, confusos, mas também inexplicavelmente felizes. O pai, ao se aproximar da bailarina, tentava colocar a respiração em ordem, mas cada passo era um peso. Ele carregava culpa, carregava medo, carregava a consciência de que, por mais que tentasse proteger os filhos, tinha acabado ferindo a todos. E agora, diante da mulher que um dia amou, da mulher que foi arrancada dele por escolhas que nunca teve coragem de enfrentar, ele sabia que não havia mais como fugir. Ela o observou com olhos cheios de perguntas, cheios de memórias quebradas que ainda cutucavam sua mente como sombras insistentes. Algo naquela situação não fazia sentido, algo estava estranho, e ao mesmo tempo, familiar demais. Por que seus filhos me olharam daquele jeito? Ela perguntou com a voz frágil, mas firme o suficiente para exigir verdade. Porque parecia que alguma coisa dentro deles me conhecia. O pai fechou os olhos por um segundo, como quem precisa reunir a alma inteira antes de confessar. Ele tremia. O medo de perder tudo outra vez o consumia. Mas esconder aquilo por mais tempo seria desumano. Porque eles conhecem. A bailarina franziu o senho, confusa, esperando que ele continuasse. Eles te conhecem, mesmo sem saber. O coração deles reconheceu você antes que eu tivesse coragem de falar. Ela recuou um passo, sentindo o chão faltar. O ar ficou mais denso, pesado, quase impossível de respirar. Tudo dentro dela parecia correr em direções opostas. Dúvida, esperança, medo, uma dor esquecida que começava a queimar de novo. O que você está dizendo? A voz dela saiu quebrada, mas havia uma força que exigia resposta. E então, naquele instante, o destino decidiu que não havia mais tempo para meias verdades. Você é a mãe deles. Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o mundo inteiro. A bailarina levou a mão ao peito, buscando o próprio coração, porque parecia que ele estava prestes a explodir. As memórias que ela tentava alcançar por anos, os flashes, os sonhos desconexos, a sensação de ter perdido algo importante, tudo começou a subir à superfície, como fragmentos de um passado arrancado à força. Ela cambaleou um pouco, com lágrimas subindo sem controle. Meus filhos. A voz saiu como um sopro frágil, como uma prece quebrada. O pai assentiu, sentindo o peso de sua própria covardia desabar sobre si. Eles são seus. Sempre foram. Eu nunca deveria ter escondido. Eu pensei que estava te protegendo, mas acabei destruindo tudo. A bailarina levou as mãos ao rosto, tentando conter a dor e o amor que vinham misturados. O mundo parecia girar. Uma vida inteira perdida, apagada, roubada. A maternidade que ela sentia dentro de si, mas nunca conseguiu tocar. E agora estava ali, viva, real, respirando, olhando para ela. Os gêmeos, ao verem a bailarina e o pai em uma conversa carregada de emoção, começaram a se aproximar devagar. Havia algo acontecendo. Algo grande. Algo que o coração deles parecia entender antes mesmo que a mente processasse. Eles pararam a poucos passos dela, olhando com a mesma intensidade que desde o primeiro instante. Mas agora havia algo diferente.
uma esperança tímida, uma ansiedade bonita, um medo doce de perder algo que ainda nem sabiam que tinham. A bailarina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se virou para eles. E naquele segundo, tudo dentro dela desabou. Os olhos dos meninos, o sorriso hesitante, o jeito como inclinavam a cabeça, o brilho inocente que carregavam. Era como olhar para o amor mais puro que já existiu. Vocês... A voz falhou. Ela tentou mais uma vez. Vocês são meus. Os meninos se entreolharam, confusos, mas sentindo algo palpável no ar. Somos, um deles perguntou ao pai com a voz baixa. O pai, em lágrimas, apenas assentiu. Os gêmeos não sabiam como reagir, mas naquele instante algo tomou conta deles. O instinto falou mais alto do que qualquer explicação racional. Eles correram, não por medo, mas por uma força que os puxava como um imã emocional. E então abraçaram ela. Com força, com amor, com a alma inteira. A bailarina caiu de joelhos, abraçando os dois meninos como se tentasse recuperar cada ano perdido, cada noite sem sono, cada vazio que nunca conseguiu explicar. Ela chorava com uma dor antiga e um amor novo, intenso, avassalador. Meus filhos, meus bebês, meus pequenos, eu senti vocês, eu sempre senti, mesmo sem lembrar, eu sentia. Os meninos choravam também, sem entender completamente, mas sabendo que aquele abraço, aquele cheiro, aquele calor, era casa, era amor, era mãe. E naquele momento, o pai se voltou, incapaz de conter as lágrimas, mas também sentindo um alívio profundo, porque a verdade, por mais dolorosa, finalmente tinha encontrado luz. A bailarina ergueu o rosto, tocando o rosto dos meninos como se estivesse tocando 1000 versões do passado que nunca viveu. Eu nunca teria deixado vocês, ela sussurrou. Nunca. Vocês foram tirados de mim. Mas agora eu encontrei vocês. E então, pela primeira vez na vida, os gêmeos sentiram o amor materno não como uma ideia, mas como presença viva, quente, forte, um amor que se estendia além do tempo, além da memória, além do destino. A verdade havia doído, mas o reencontro curava. E naquele teatro silencioso, iluminado apenas por restos de luz do palco, 3 corações que estavam separados por anos finalmente voltavam a pulsar juntos, como se sempre tivessem sido um só. A história deles estava apenas começando. Às vezes, a vida esconde verdades não para machucar, mas porque os adultos acreditam que a dor guardada é mais fácil do que a dor compartilhada. Mas o tempo prova, sempre, que nenhuma mentira protege o coração de uma criança e nenhuma distância impede o amor de uma mãe. Porque o amor verdadeiro, aquele que nasce antes mesmo das palavras, encontra um caminho de volta, mesmo quando tudo parece perdido. E essa história mostra que o coração sempre sabe mais do que a mente. Mostra que instinto é memória emocional, que conexão é energia viva e que o amor reconhece antes da verdade aparecer. Os gêmeos sentiram algo que ninguém explicou, porque nem sempre é preciso explicar o que se sente na alma. Eles viram uma mulher dançando e, sem entendê-lo, sentiram o abraço que nunca receberam, o cheiro que esqueceram, a ternura que lhes foi roubada. Eles não sabiam por quê, mas sabiam que pertenciam àquele instante, como se cada movimento dela chamasse por eles. E isso prova que o amor nunca morre, apenas espera o momento certo para ser reencontrado. O pai acreditou que estava fazendo melhor, mas descobriu tarde demais que esconder a verdade nunca salva ninguém. Ele fugiu da dor sem perceber que empurrava os filhos para um vazio maior, um vazio que só um abraço de mãe poderia preencher. Ele tentou proteger, mas acabou quebrando. Tentou apagar, mas acabou deixando marcas. E assim a vida ensina que amar não é esconder. Amar é dividir, é permitir que a verdade cicatrize, mesmo quando arde. A maior lição que ele aprendeu foi que os filhos não precisam de perfeição, precisam apenas de verdade. Porque a verdade, mesmo dolorosa, nunca causa tanto dano quanto mentira que se prolonga por anos. A mentira corrói, mas a verdade cura, e cura de dentro para fora. A mãe, mesmo distante, carregava no peito um amor que nunca se apagou. Ela dançava não apenas por paixão, mas porque cada movimento a conectava a algo que ela não sabia nomear. Era como se sua alma chamasse por alguém, como se algo puxasse para um passado que ela tentou esquecer. E quando seus olhos encontraram os dos gêmeos,
Tudo dentro dela gritou. Ela não reconheceu com a mente, mas com o coração. Foi um reconhecimento silencioso, profundo, arrebatador. Aquele tipo de reconhecimento que atravessa o corpo antes de virar pensamento. O tipo de reconhecimento que só existe entre almas que nunca deveriam ter sido separadas. A moral dessa história é simples, ao mesmo tempo imensa. A vida sempre encontra um jeito de reunir aquilo que nunca deveria ter sido separado. O amor, quando é verdadeiro, não precisa de explicações, de documentos, de provas. Ele pulsa, ele chama, ele volta, ele supera qualquer distância, qualquer mentira, qualquer barreira. Amor de mãe não se perde. Amor de filho não se apaga. Amor de família não se desfaz com o tempo. E quando o destino percebe a injustiça, ele move tudo para que a verdade venha à tona, mesmo que seja tarde, mesmo que doa, mesmo que desmonte anos de segredos. Os gêmeos ensinaram ao pai que o amor vê aquilo que os olhos não veem. Ensinaram que crianças sentem o que os adultos tentam enterrar. Ensinaram que o coração é mais inteligente do que qualquer mentira bem contada. E ensinaram que a pureza sempre encontra respostas que a razão tenta esconder. No final, eles mostraram algo ainda maior, que família é verdade, é conexão, é entrega, e que nenhum laço forçado substitui o laço natural que nasce do amor verdadeiro. A moral também fala sobre coragem. Coragem para admitir erros. Coragem para pedir perdão. Coragem para se despir do orgulho e abraçar o que é certo, mesmo quando parece impossível. O pai teve que enfrentar a pior versão de si mesmo para recuperar os filhos. E os filhos tiveram que enfrentar o medo da verdade para finalmente entender quem eram. A mãe teve que enfrentar a dor do passado para reencontrar o que jamais deixou de amar. E assim, juntos, descobriram que a cura só acontece quando a verdade finalmente respira. O capítulo final dessa história nos lembra de algo que o mundo tenta esquecer. Crianças merecem amor, e não mentiras. Merecem presença, e não desculpas. Merecem verdade, e não silêncio. Quando o pai decidiu esconder a mãe, ele acreditou que estava protegendo os gêmeos, mas estava apenas protegendo a si mesmo. O maior aprendizado aqui é que a verdade pode ferir, mas a mentira sempre destrói, e que o amor só floresce onde a verdade existe. No final, o reencontro trouxe lágrimas, trouxe cura, trouxe libertação, trouxe o tipo de amor que salva, que repara, que reconstrói, o tipo de amor que faz o mundo parar por alguns segundos, o tipo de amor que faz duas crianças abraçarem a mãe que nunca deveriam ter perdido e um homem pedir perdão com o coração aberto. Essa história nos lembra que não existe distância capaz de apagar o que é verdadeiro e que a vida, por mais dura que seja, sempre devolve aquilo que pertence à alma.